Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, agora dos versos 20 a 23. Romanos 6, versos 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, dá a nós entendimento espiritual da Tua palavra, para que a nossa vida seja transformada, e possamos apresentar frutos agradáveis ao Senhor, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor seja glorificado, que possamos, ó Deus, desfrutar da Tua presença com alegria, com satisfação. Queremos verdadeiramente que o Senhor seja a grande satisfação do nosso coração. Queremos nos alegrar no Senhor. E mesmo que o mundo acabe diante de nós, mesmo que o mundo desmorone ao nosso redor, a nossa alegria estará no Senhor. Por isso pedimos que a Tua palavra transforme a nossa vida e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Relembrando a você, o apóstolo Paulo ele está tratando de 4 grandes inimigos que nós tínhamos antes de recebermos a Cristo. A própria ira de Deus, o pecado, a lei e a morte. E ele está mostrando como a obra do Senhor Jesus Cristo venceu cada um desses grandes inimigos. O capítulo 6 trata sobre isso. O capítulo 6, basicamente, ele nos diz assim: nós não somos mais escravos do pecado. Principalmente a sua primeira parte, até o verso 14. Dos versos 15 a 23, a tese dele é: nós não só não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Deus em Cristo Jesus, escravos da sua justiça. Essa passagem do verso 15 até o verso 23, ela é dividida em algumas partes, e nós já passamos por algumas delas. O verso 15 e 16, ele apresenta primeiro uma pergunta que ela é retórica. Ele diz assim: nós permaneceremos no pecado então porque não estamos mais debaixo da lei? E ele mesmo responde: de forma nenhuma. E ele traz o princípio geral de toda a passagem no verso 16. Ele diz que nós sempre serviremos a alguém. E nós não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou seremos escravos do pecado, ou seremos escravos de Deus e da sua justiça. Nos versos 17 e 18, ele mostra como que a transformação de Deus na nossa vida, a regeneração ou a conversão, ela mudou a nossa vida. Foi uma obra de Deus nos transformando radicalmente, na raiz do nosso coração. O verso 19, que vimos na semana passada, ele trata sobre as implicações práticas. O que devemos fazer em função dessas coisas? E os versos 20 a 23, ele vai dar a razão, o porquê. O que está acontecendo aqui para que nós possamos ter essas atitudes do verso 19? O verso 19, ele é o ponto alto de toda essa passagem. Meus irmãos, o mundo, ele procura complicar um pouco a vida do homem, o sistema do mundo. Nós, por exemplo, encontramos uma declaração de um grande guru norte-americano chamado Deepak Chopra.
Talvez você não tenha ouvido esse nome, mas alguns talvez tenham ouvido. Ele é um grande guru espiritual, principalmente das celebridades norte-americanas, Deepak Chopra. E ele diz o seguinte, a afirmação dele, agora abro aspas: não existe vida santa. Não existe guerra entre o bem e o mal. Não existe pecado e nem redenção. Nenhuma dessas coisas importa para o seu verdadeiro eu. Mas todas elas importam enormemente para o seu falso eu. Aquele que acredita no eu separado. Você tentou levar seu eu separado com toda a sua solidão, ansiedade e orgulho para a porta da iluminação. Mas isso nunca passará ou nunca acontecerá, porque é um fantasma. Você entendeu essa afirmação? Talvez não. Ela é difícil, ela é complexa, e essa é a característica dos homens do nosso tempo. Parecem falar palavras de sabedoria, e quando tratam de questões espirituais complicadas, parece que eles nos deixam ainda mais complicados. Mas o caminho da Escritura é um caminho muito simples, meu irmão. O Senhor Deus, Ele fala de duas portas, dois caminhos e somente dois destinos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito simples. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje, ela vai trazer uma pergunta muito grave, muito importante. Qual caminho você está trilhando hoje? Talvez nós tenhamos alguns visitantes aqui de primeira ou segunda vez, pessoas que não estão acostumadas a ouvir da palavra de Deus ou do Evangelho. Eu quero lhe dizer a você que essa é uma pergunta muito importante também para a sua vida. É claro que você talvez não tenha afinidade com alguns termos que vamos usar, vamos tentar ser o mais claro possível. Mas essa pergunta é uma pergunta fundamental para cada pessoa que está aqui nesta noite. Inclusive para nós que estamos já na igreja há algum tempo. Porque não podemos nos enganar pelo fato de estarmos frequentando uma igreja ou simplesmente afirmando algumas doutrinas básicas da fé. Precisamos ter convicção do caminho em que nós estamos trilhando. O esboço do meu sermão é muito simples. Eu vou colocá-lo aqui de forma muito geral para você entender aonde eu quero chegar. Primeiro, nos versos 20 a 21, eu vou falar para você de uma escravidão que leva à morte. Aqui nós vamos falar muito do destino, do telos, da onde nós chegamos diante desses dois caminhos. O verso 22, ele fala da escravidão que leva à vida. Depois nós vamos ver o verso 23, que fala que a vida eterna não é ganha por uma vida justa, uma vida correta, uma vida que anda dentro da lei, mas ela é um dom gratuito. E na última parte, eu vou lhe fazer novamente esta pergunta: como saber se você está na estrada errada ou não? E eu vou lançar ali 7 perguntas, que seriam como placas indicativas para que você mesmo faça essa avaliação na sua vida. A Bíblia fala sempre de dois caminhos. Não é só o apóstolo Paulo que está falando aqui de dois caminhos de servidão. O Salmo número 1, ele fala do caminho do justo e do caminho dos ímpios. Mateus capítulo 7, como nós lemos na liturgia, o Senhor Jesus, ele fala sobre duas portas, dois caminhos e dois destinos. E tão somente esses. O apóstolo Paulo também está falando aqui, talvez com uma outra nuance, talvez mais para crentes como nós, do que para incrédulos. Que tipo de escravidão você está vivendo hoje? Eu já lhes disse isso algumas vezes no passado. Nós não podemos incorrer no mesmo erro da nossa cultura. Porque a nossa cultura diz assim: devemos buscar a nossa liberdade. Somos homens e mulheres totalmente livres. Isso não existe. Diante do quadro que o Senhor Deus nos coloca nas Escrituras, ou você é escravo de Deus e da sua justiça, ou você é escravo do pecado que se manifesta de muitas formas. Qual caminho você está trilhando hoje? Ou você está no caminho do pecado, ou você está no caminho da justiça. Não há meio termo. Não há meio caminho.
Não há uma terceira via. O nosso mundo hoje, ele sempre procura uma terceira via. Nós temos polarização em vários momentos na nossa história. E às vezes as pessoas que pensam que são sábias, elas vão encontrar talvez uma terceira via ou tentar encontrar. Olhe cuidadosamente para a sua vida nessa noite. Não olhe para o seu vizinho, não olhe para o seu filho agora, não olhe para a sua mãe, seu pai, o seu parente. Olhe para você, analise a sua vida agora. Se a sua vida ela é marcada por uma obediência crescente aos comandos de Cristo em sua palavra, você está crescendo em santificação. Então você está no caminho da justiça. Mas se a sua vida é marcada por obediência crescente aos comandos do pecado, e você percebe que você está aumentando os padrões de pecado na sua vida, você está no caminho do pecado. Só essas duas alternativas. Primeiro, os versos 20 a 21. Eu gostaria que você olhasse novamente para esses versos. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis, isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultado colhesses, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Primeiro que aprendemos aqui, que a escravidão ao pecado, ela leva à morte. Essa é uma escravidão ao pecado, é uma escravidão que uma pessoa tem antes de ter Cristo na sua vida. Um crente verdadeiro, ele não pode ser escravo do pecado. Embora um crente verdadeiro ainda peque. São coisas diferentes, eu já lhes mostrei isso através de várias figuras, e eu gosto muito daquela figura do grupo terrorista. Aquele grupo que ele perdeu o governo, ele não tem autoridade legal, ele não tem autoridade para ordenar uma constituição, uma forma de agir, mas ele ainda assim nos ataca de todas as formas. Ele tenta impor a sua vontade. O pecado é assim na vida do crente, ele não tem domínio legal sobre a sua vida, ele não pode te obrigar a fazer alguma coisa, mas ele influencia na sua vida. Romanos capítulo 1, verso 32, o próprio apóstolo Paulo já tinha dito: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ele já estava adiantando aqui para nós como é que funciona o mundo filosófico da nossa época. As pessoas que aparentemente são pessoas normais, pessoas boas. E isso é a classificação que nós fazemos. Nós às vezes olhamos para pessoas fora da igreja e falamos: puxa vida, só falta ser crente. Parece que essa pessoa ainda é melhor do que muitos irmãos que eu tenho lá na igreja. Mas veja, meus irmãos, segundo o texto das Escrituras, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém bom. Todos se extraviaram e a nossa consciência nos acusa. E essas pessoas até parecem que estão realmente isentas de algum problema, mas a palavra de Deus diz que não somente elas praticam, não só elas são passíveis de morte, elas fazem isso, mas também aprovam as que assim procedem. Às vezes pessoas que são aparentemente moralistas e corretas, elas estão aprovando coisas que desagradam completamente a Deus. Lá em Romanos 2, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo também já tinha nos dito: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Uma pessoa que não tem o evangelho, uma pessoa que não tem a palavra de Deus, talvez até desconheça completamente a Escritura, ela tem uma lei gravada na sua mente, no seu coração, a lei da consciência. E ela o acusa, ou ela o defende. No entanto, essas pessoas, como o apóstolo Paulo vai falar no final do capítulo 3, ela vai falar: todos estão debaixo do pecado, todos estão condenados. Ele vai falar isso nos versos 10 e 11. Como está escrito:
E ele faz um pupurri de versículos aqui do Antigo Testamento. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há ser humano bom, não há ser humano neutro. Todos fora de Cristo são escravos do pecado. Eles podem seguir as suas consciências. Immanuel Kant, um luterano, filósofo, talvez um dos maiores de todos os tempos da filosofia, ele era um homem que acreditava que a sua razão poderia libertá-lo de todas as mazelas da sua época. Ele era um homem corretíssimo. Dizem, inclusive, que as pessoas que moravam naquela região da Áustria, diziam que elas guiavam as suas vidas pelos passos que Immanuel Kant dava. Ele era o relógio da cidade. Ele tinha a hora certinha para fazer todas as coisas. Como um bom austríaco, um bom alemão, ele era um homem extremamente rigoroso. Mas Immanuel Kant caminhou por caminhos muito tortuosos, embora de formação luterana, ele acreditava que a sua razão poderia libertá-lo. E ele, na verdade, incorreu em muitos erros. Romanos capítulo 8, versos 6 e 8, está à frente de onde nós estamos. O apóstolo Paulo também nos diz: porque o pendor da carne, ele dá para a morte, mas o pendor do espírito, para a vida e paz. Dois caminhos, dois destinos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pendor da carne nas Escrituras significa a nossa natureza adâmica, a nossa natureza natural, normal. Não significa o corpo pecaminoso. Nós, quando nascemos em Adão, nascemos em pecado. Esta é a vida na carne. E a Bíblia diz que toda a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mesmo quando um pagão, um gentio, um ímpio, ele faz coisas boas, se ele não faz para a glória de Deus, se ele não faz motivado por uma transformação do seu coração, ele está fazendo aquilo em inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é a nossa situação antes de Cristo. Essa é a situação de uma pessoa que não tem a Cristo na sua vida. O verso 21a, ele nos diz que esta escravidão não traz absolutamente nenhum benefício. Eu queria que você olhasse o verso 21, porque ele tem uma particularidade aqui. Na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento, o texto original, ele não tinha pontuação. Imagine isso, você ler um texto sem praticamente nenhuma pontuação, nem divisão de parágrafos, não tinha divisão de versículos. E esse texto, ele pode ser entendido de duas formas. Naquele tempo, que resultado colhestes, parece que é uma pergunta, e logo em seguida vem uma resposta. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Mas a segunda probabilidade, a mais provável, seria assim: naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Ou seja, na verdade, o que ele está falando é que todas as coisas que vocês se orgulhavam, o final delas é morte. Ou seja, ele está dizendo para nós: que benefício vocês têm derivado das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que benefícios nós tiramos? E a resposta dele é absolutamente nenhuma. Nada. E essa tem sido a nossa experiência como cristãos. Quando nós olhamos para a nossa vida no passado, nós nos envergonhamos bastante quando somos lembrados de alguma delas. Há um tempo atrás, eu tive uma experiência muito interessante. Um irmão mais novo, um dos irmãos da minha mãe havia falecido, e nós fomos ali ao velório, ao cemitério, uma parte da família da minha mãe que não é cristã. E depois do enterro, nós estávamos saindo daquele local, e um primo meu chegou e falou assim: Pedrinho, eles me chamam de Pedrinho. Pedrinho, você lembra daquilo que nós fizemos no Carrefour da Vila Maria, lá no... Eu tinha talvez uns 15, 16 anos, um pouco menos. Eu não lembrava daquilo de forma nenhuma, aquilo fugiu da minha cabeça.
E eu falei, puxa vida, eu sabia que eu era ruim, mas algumas coisas a gente apaga da mente. E coisas que a gente se envergonha. Na verdade, toda a nossa vida fora de Cristo, ela é uma vergonha. Que benefício nós temos derivado das coisas que ficaram para trás? Nenhum benefício, nada. O fim delas é morte, é nada. O verso 21 da parte B, que eu acabei de mencionar, ele diz que essa escravidão, ela termina na morte eterna. O fim delas é morte. O telos é uma palavra que está aqui no grego, que significa resultado, propósito, direção. É a morte, e diz que é uma morte, ele não qualifica essa morte, porém, no contexto do verso 23, ele nos diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ele está contrastando vida eterna com morte, e podemos entender aqui a morte eterna. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte, e nenhuma delas é o final da existência, é uma mudança de estado. Primeiro, a morte física, que é a separação entre a alma e o corpo. Não é o final do corpo. O corpo não vai ser extinto. Ele vai ser ressuscitado, tanto de crentes como de não crentes. A morte física, então, é essa separação. Há uma outra morte que as pessoas que estão vivas hoje, andando pelas ruas, estão enfrentando, a morte espiritual. Elas estão afastadas de Deus. Elas estão separadas de Deus. Elas não têm comunhão com Deus, elas não conhecem a Deus, como João 17,3 nos diz. Então elas estão mortas espiritualmente. São pessoas organicamente vivas, estão trabalhando, estão se divertindo, estão sorrindo, estão se divertindo e fazendo um monte de coisa, mas estão mortas espiritualmente. A morte eterna, ela engloba a morte física e a morte espiritual, num sentido que vai ser para sempre. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é, o final desse tipo de escravidão ao pecado nos leva à morte eterna. Nos leva à morte espiritual no dia de hoje. Você pode estar vivo e estar separado de Deus, em franca rebelião contra Deus. E se você morrer fisicamente nesse estado, você vai entrar na morte eterna. O que Paulo está dizendo? Em Mateus capítulo 25, verso 46, o Senhor Jesus já tinha nos dito isso. Ele diz assim, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa é a comparação. Morte eterna e vida eterna. Por isso é grave. Tanto a mensagem do apóstolo Paulo, como a mensagem geral do Evangelho para a nossa vida. Isso nos afeta profundamente, isso nos leva hoje a fazermos uma avaliação muito clara da nossa vida. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, o apóstolo João nos dá um quadro muito também grave, que nos traz uma reflexão. Ele diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, embora na sua Bíblia possa estar aí inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a morte eterna. Porque a morte física não é a última morte. A morte eterna, essa é terrível. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essas são palavras, meus irmãos, que estão caindo de moda na nossa época. Muitos líderes evangélicos se recusam a falar sobre essas coisas.
Mas essas coisas são tão verdades quanto as gloriosas passagens do Evangelho do Senhor Jesus, quando Ele nos fala do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, que Ele nos ajuda, que Ele nos conforta. Ainda em Apocalipse 21, 8, um verso logo a seguir dessa passagem, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa lista não é uma lista exaustiva de todos os tipos de pecado, ela é representativa tão somente, mas ela nos deixa muito, muito claro: há uma morte eterna para aqueles que são hoje escravos do pecado. Se você não fizer uma avaliação clara da sua vida hoje, você pode estar se enganando de várias formas. Talvez porque você sempre foi uma pessoa boa, moralmente justa. Talvez você não seja um mentiroso, um ladrão, um assassino, um adúltero. Talvez você seja até um bom pai de família. Talvez você seja um bom marido, uma boa esposa. Talvez você faça até algumas das profissões de fé da nossa igreja. Talvez você esteja sentado aqui durante algum tempo. Mas o que eu quero lhe falar hoje é para que você faça uma avaliação um pouco mais profunda do seu coração. A sua vida está crescendo em santidade em direção ao Senhor Jesus Cristo, a uma obediência cada vez maior ao Senhor Jesus? Ou você está crescendo em obediência ao pecado? Eu não estou dizendo que você é impecável e que você não peca. Essa não é a realidade para nenhum de nós aqui. Mas o apóstolo Paulo, na sua segunda mensagem aqui, no verso 22, ele diz de uma escravidão que leva à vida. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, e isso foi, a voz dos verbos aqui, ela é passiva, ou seja, nós não fizemos nada para isso, foi o Senhor Deus que fez na nossa vida. Ele está nos lembrando aquilo que ele já falou nos versos 17 e 18. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o verbo também continua na passiva, não fomos nós que nos transformamos, foi Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja que o contraste é muito claro com a morte dos versículos anteriores. Por isso, eu lhes disse que a morte do versículo anterior é a morte eterna, embora ela englobe a morte física e a morte espiritual. Essa é uma obra que Deus faz na nossa vida. Quando você é liberto do poder do pecado e quando você é transformado em servo de Deus, em escravo de Deus e da sua justiça, não é alguma coisa que você foi mais inteligente, mais perspicaz, mais espiritual que outras pessoas. Ah, agora eu entendi, agora eu vou fazer isso. Essa é uma obra da graça de Deus. É uma obra que o Espírito de Deus faz em nós. É quando ela nos leva a olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo, e quando olhamos para a cruz do Senhor, o sentimento que nos vem é de arrependimento. Porque eu olho para aquela cruz, eu vejo o Filho de Deus, perfeito e santo, morrendo por causa do meu pecado. Não só do pecado da humanidade, do pecado da igreja, mas o meu pecado. O pecado do Pedro estava ali. Ele estava levando o meu pecado. E ele era perfeito, ele era santo. E quando eu olho para aquela cruz, eu tenho que me arrepender de quem eu sou. Eu tenho que me arrepender do que eu já fiz. E eu preciso crer nele. E eu não posso tirar mais os meus olhos dele. Não adianta eu tirar os olhos dele e olhar para os pastores da igreja, para o conselho, para os irmãos mais espirituais. Eu tenho que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Ezequiel 36, verso 27, texto que nós já lemos em outra oportunidade, ele diz: porém dentro de vós o meu espírito, Deus dizendo, eu vou pôr o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. É uma obra de Deus. Na verdade, a pergunta que eu estou fazendo para você hoje é: como você avalia a vida que você já está levando?
Eu não estou dizendo para você, faça força para você ser uma pessoa mais justa. Faça força para você mostrar que você é escravo da justiça de Deus e não do pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você fazer uma avaliação de como você já está vivendo. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. Essa escravidão, diferente da anterior, é uma escravidão a Deus. Fomos libertos do pecado e agora somos escravos de Deus. E ela traz um benefício extraordinário, que é a nossa santificação. E santificação significa que nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande plano de Deus para a minha vida e para a tua. Deus não quer que nós fiquemos estagnados. Então, tendo sido libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que todos os verdadeiros cristãos vão produzir fruto. Você é um ramo que realmente está na videira verdadeira. Se você está ligado à videira verdadeira, você vai produzir frutos. É verdade que um fruto ou outro que você vai produzir, ele não vai estar muito bom. Mas o que diz a palavra? O Senhor, como bom agricultor, Ele limpa o ramo. Ele faz aquele trabalho do agricultor para que você produza mais fruto ainda. Mas você tem que produzir frutos. Se você é um crente novo, é verdade que os seus frutos ainda são imaturos. Você produz talvez poucos frutos. Mas o conceito da Escritura não pode admitir uma vida cristã sem produzir frutos. Não existe um ramo sem produzir fruto algum. Por isso que o Senhor Jesus, para ilustrar para os seus discípulos, quando encontra uma árvore que não tinha fruto nenhum, ele amaldiçoa aquela árvore e seca aquela árvore completamente. Ele não está brigado com a árvore. Ele só queria mostrar para os seus discípulos que uma árvore que não produz fruto, ela não serve para nada. Somente para ser lançada no forno. Em João capítulo 15, eu não tenho tempo para lhe mostrar todos os detalhes, ele mostra exatamente como o Senhor está trabalhando nos vários níveis de frutos. Você pode produzir pouco fruto hoje, você é um crente novo. Você pode produzir um pouco mais de fruto se você é um crente um pouco mais maduro. Mas a ideia é de que o Senhor vai nos limpar para que nós possamos produzir mais fruto ainda. Não existe a vida de um crente estagnado. Agora, que frutos que um crente produz hoje? Primeiro, obediência a Cristo. Você tem obedecido aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo revelados na sua palavra? Longanimidade, por exemplo, uma grande paciência. Amar os irmãos, suportar aqueles que são muitas vezes mais fracos na fé. Entender o que vai dentro do seu coração. O fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós estamos crescendo em sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Aquele meu primo que me lembrou de um fato muito vergonhoso na minha vida de adolescente, ele não vive mais comigo hoje, mas eu gostaria que alguém que me conheça hoje falasse assim, puxa vida, você está diferente do que eu te conheci há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você está diferente. Você ainda não é o Senhor Jesus Cristo, mas você está mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Esta vida, esse tipo de escravidão a Deus e a sua justiça, ele nos leva à vida eterna. A final da parte do verso 22. E por fim, a vida eterna. Então nós produzimos frutos, caminhamos em direção à santidade e por fim, o telos, o resultado é a vida eterna. Agora veja, meus irmãos, a vida eterna não é algo que você olha para o futuro e diz, um dia eu vou ter a vida eterna. Eu lhes mostrei em João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é algo que nós desfrutamos aqui e agora. É o relacionamento que você tem com Deus, o conhecimento, a intimidade. É aquela forma de você chegar a Deus com confiança.
Você sabe que é um pecador, mas você sabe que Ele o ama por meio de Jesus Cristo. A vida eterna é algo que nós podemos viver aqui e agora, é uma presente possessão. Sim, ela será consumada no futuro. Haverá um futuro onde nós vamos ter a ressurreição do corpo. A união, novamente, do corpo ressurreto com a alma que é eterna. Essa está lá no futuro. Mas a vida espiritual, a vida eterna é agora. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele começou um novo mundo, um novo dia. Nós vimos hoje uma pregação maravilhosa na parte da manhã, quem não veio perdeu. O Senhor Jesus já começou a amanhecer na nossa vida quando nós somos encontrados por Ele. Nós não precisamos encontrar o raiar de um novo dia. Esse novo dia já começou em nós. Nós fazemos parte já de uma nova criação. Por isso que o Senhor Jesus nos chama nascidos de novo. Você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Nascer nesse novo reino, no reino de Deus. Quando nós nascemos nesse reino, nós já desfrutamos dessa vida eterna, é agora. Não é só um tempo de vida que não tem fim. Só que a vida eterna, meus irmãos, esse é o meu terceiro ponto, ela não é ganha por uma vida justa, mas ela é um dom gratuito de Deus. Olhe para o verso 23. Você sabe que salário é alguma coisa que você recebe porque fez alguma coisa. Então ele diz assim, porque o salário do pecado, ou seja, de novo ele está falando, o resultado daquela vida de escravidão ao pecado é a morte. Mas, olha que coisa interessante, ele não está dizendo assim, uma vida de escravidão a Deus, uma vida andando na justiça, vai te dar a vida eterna. Ele não diz isso. E o apóstolo Paulo já tinha feito isso em algumas outras partes desse capítulo 6. Ele diz, mas o dom gratuito. E dom gratuito é uma redundância maravilhosa. Porque dom já é algo gratuito. Ele está dizendo, o dom de Deus gratuito, da parte de Deus, é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna não pode ser comprada. Você não ganha a vida eterna porque você tem uma vida justa. Mas então, a pergunta que surge é, o que é viver nessa justiça? Eu já lhes falei de uma forma ou de outra, que é andar obedecendo a Deus, apresentar os frutos do Espírito, crescer em santificação. Mas a justiça, na verdade, é uma placa sinalizadora de estrada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar estrada errada. Eu já tive algumas vezes. A minha visão não é muito boa de longe, de vez em quando eu olho uma placa, eu erro a entrada, peguei a estrada errada. Já aconteceu algumas vezes. Aí você vai olhando as placas que vão vir à frente, e elas vão te indicar, olha, daqui a alguns quilômetros vai estar um tal lugar, e você vai falar, puxa vida, eu estou no lugar errado. A vida de justiça que o apóstolo Paulo está falando, são essas placas sinalizadoras. Ela indica se você está na estrada correta ou se pegou a estrada errada. Veja, a justiça, como as placas, ela não leva você à estrada correta. Ela só mostra para você que você não está na estrada correta. Ela te dá indicações, mas a placa em si, ela não faz nada. Por isso que em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele fala sobre porta, caminho e destino. Ele está dizendo, olha, a porta estreita sou eu. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A obra do Senhor Jesus Cristo é a porta. Então, para ter a vida eterna, ou para caminhar na vida de justiça, ser escravo da justiça, você tem que primeiro saber se você entrou pela porta certa. Agora, a vida religiosa, muitas vezes, ela nos engana. Às vezes, uma vida religiosa, e muito bem religiosa, ela pode até parecer que você entrou na porta correta. Como é que você vai saber isso? Que tipo de vida você está levando? Você está estagnado? Você está crescendo em relação à santificação?
Você está apresentando os frutos do Espírito? Você está apresentando um padrão crescente de obediência a Cristo ou o inverso? São as placas sinalizadoras, são os sinais. Como é que está o padrão de obediência a Jesus Cristo em sua vida? John Stott, grande pastor anglicano, um dos maiores expositores, inclusive, da carta aos Romanos, ele diz o seguinte: aqui há, então, duas vidas completamente diferentes, vidas totalmente opostas uma à outra. A vida do velho eu e a vida do novo eu. Elas são aquelas que Jesus chamou de estrada larga, que leva à destruição, e a estrada estreita, que leva à vida. Paulo aqui está chamando de as estradas da escravidão. Quando você nasce, quando uma criança bonitinha nasce, lindinha, um bebê maravilhoso, ele já nasce como escravo do pecado. Ele já nasce em Adão. Por graça e fé, favor imerecido de Deus, através do novo nascimento, nós nos tornamos escravos de Deus. Não, novamente eu quero lhe dizer, não há terceiro caminho, não há meio termo, não há terceira via. Ou você é escravo de Deus e da sua justiça, ou você é escravo do pecado e da injustiça. Você está em um caminho que pode somente levar a um destino final. Aquele caminho, aquela estrada só vai te levar àquele destino, não tem como pegar atalho. Por isso a pergunta é grave para a sua vida espiritual. Uma vida de pecado mostra que você nunca esteve na estrada que leva ao céu. E veja, eu estou repetindo novamente para que você não saia daqui compreendendo de forma errada. Eu não estou dizendo que eventualmente você não cometa pecados. Todos aqui pecamos. O que eu estou dizendo é criar um padrão de pecado, onde você parece que vai piorando. Gradativamente, lentamente. Lembra que nós pregamos na semana passada? Assim como você cresce lentamente, paulatinamente em direção ao pecado, você também cresce paulatinamente em direção à justiça, à santidade. Não é do dia para a noite. Ninguém se levanta pela manhã e diz, hoje eu vou roubar, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou contar uma grande mentira. Não funciona assim. É gradativo. O termo aqui é contínuo. Como que está a sua vida continuamente? Eu quero deixar isso bem claro para você, porque se você cometeu talvez um pecado muito grave hoje, eu não quero que você saia daqui culpado, se sentindo mal. Puxa, eu cometi um pecado muito grande hoje, eu estou no caminho errado. Mas eu também não quero que você talvez tenha um dia maravilhoso hoje. Você fez tudo correto. Você está fazendo tudo correto na sua vida. E que você saia daqui tranquilo e pensando, a minha vida está boa. Eu quero que você olhe para a sua vida como um todo, principalmente para o testemunho que outros dão da sua vida. E para aqueles que são casados como eu, sabe quem é que dá a melhor avaliação de nós? O nosso cônjuge. Minha mãe não me conhece bem, minha mãe só me elogia. Eu ainda sou o Pedrinho da mamãe. Mas o cônjuge sabe quem você é. E na verdade ele não sabe tudo. E segundo a instrução da Escritura, nem nós sabemos exatamente quem nós somos. A Bíblia diz, Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É só o Senhor Deus, através da sua palavra e do Espírito, que conhece o nosso coração. Agora eu quero entrar na minha última parte do sermão. Eu quero lhe fazer 7 perguntas para te ajudar a você fazer uma avaliação. Como saber se você está na estrada errada? Algumas placas indicativas. Primeira pergunta. Você continuamente vive em pecado como um padrão de vida? Isso está baseado em Romanos 6, verso 2.
Você continuamente vive em pecado? O apóstolo Paulo vai responder lá no começo do capítulo. De jeito nenhum, é impossível um crente viver assim. Ele não está falando que é impossível porque isso não deve acontecer. Ele falou, não, isso é existencialmente impossível. Segunda pergunta. Você continuamente, veja que eu vou usar muitas vezes essa expressão continuamente. Não é esporadicamente, não é eventualmente. Você continuamente obedece aos desejos do corpo como um padrão de vida? Verso 12 do capítulo 6. Todos do mesmo capítulo. Terceira pergunta. Você continuamente apresenta os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de justiça? O que você faz com seus pés, mãos, seus olhos, seus ouvidos, o seu cérebro? Deus nos deu um cérebro, é um dos órgãos mais impressionantes. E o que você faz com o seu cérebro? Você enche o seu cérebro de porcaria desse mundo? Continuamente? Quarta pergunta. Você é incapaz de apontar para um rompimento significativo com o pecado, como se ele ainda fosse o seu Senhor e Mestre? Verso 14 do capítulo 6. Veja, eu sei, nós no aconselhamento bíblico sabemos que algumas pessoas lutam contra pecados escravizadores. E nós ajudamos as pessoas a lutarem contra pecados escravizadores. E um pecado escravizador, ele não some do dia para a noite. Às vezes leva tempo, e bastante tempo, precisa de ajuda. Eu entendo isso, eu compreendo isso, e a palavra de Deus entende isso também. O fato é, você está lutando contra o pecado escravizador, aquele pecado mais difícil de largar, aquele que por várias circunstâncias tem trazido você sob correntes. Você tem lutado contra ele ou você já largou de mão e falou assim, eu vou desistir, deixa a vida me levar, leva a vida eu. Outra pergunta, quinta. A frequência e profundidade do seu pecado continua a crescer e não a justiça? Quem está dominando o padrão de vida seu? Que testemunho você tem dado na sua escola, no seu trabalho, na sua grande família, na sua vizinhança? Quantas vezes a gente ouve coisas desse tipo, né? Puxa, descobri que aquele meu vizinho era crente, mas meu Deus do céu, ele grita o tempo todo com a esposa, ele faz coisas terríveis, ele xinga os vizinhos. E é constante isso, não é uma vez ou outra perdeu a cabeça. Qual é a frequência e qual é a profundidade do seu pecado? Ele continua a crescer e não a justiça? Sexta pergunta. Você não sente nenhuma obrigação real em obedecer a Jesus Cristo? Verso 20 do capítulo 6. Há um evangelicalismo hoje muito pobre e muito miserável em muitas das nossas igrejas no Brasil. Onde líderes cristãos têm dito para suas igrejas, principalmente para os jovens, que não importa muito esse negócio de ser parecido com o Senhor Jesus Cristo e obedecer a Jesus. Somos salvos pela graça, podemos viver do jeito que quisermos. Não é isso que a minha Bíblia ensina. Eu não posso escolher só alguns versículos. Eu tenho que ver a Bíblia como um todo. Última pergunta. Você, e essa é importante para você. Você ainda está espiritualmente morto em direção a Deus? Ou você não conhece a Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Versículo 23. Como que está a tua vida, meu irmão?
Como está a sua vida diante do Senhor? Quando você para orar no final do dia, à noite, quando você já está cansado e com sono, qual é a sua oração? Você tem se deleitado no Senhor? Você tem se agradado da grande salvação que Ele conquistou para nós em Cristo Jesus? Veja, eu não estou perguntando em nenhum momento se você anda numa vida perfeita, porque essa nenhuma de nós vive. Mas você tem crescido. O seu gráfico é de uma reta em crescimento, mesmo que você tenha alguns solavancos? Ou é um gráfico que vem caindo? Qual é a sua realidade? A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Mas as placas, os sinais da estrada mostram por qual porta você entrou. Isso é importante para a minha vida e é importante para a sua vida, para a vida de cada um que está aqui nessa noite. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando, o destino final é muito sério. E é realidade. Morte eterna ou vida eterna. E morte eterna é estar separado de Deus, da fonte da verdadeira alegria, vida e satisfação, por toda a eternidade. E a vida eterna você pode desfrutar disso agora. Desfrutando da comunhão com Ele, da presença dEle, da intimidade com Ele. E mostrando gradativamente os frutos dessa vida com Ele. Vamos orar. Pai, que o Teu Espírito Santo incomode o nosso coração. Não dê descanso aos nossos olhos, nem à nossa mente, ó Deus, enquanto nós não tivermos muito claro que caminhos que nós estamos trilhando. Deus, nós queremos servir ao Senhor e ter uma experiência contigo muito profunda. Queremos conhecê-lo, conhecer o Teu Filho. Queremos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Deus, nós não podemos comprar o dom da vida eterna. Nós não podemos, com as nossas obras de justiça, comprar o Teu favor. Não podemos. Sabemos disso. Te agradecemos pelo Teu Filho. Porque o Teu Filho já comprou para nós a entrada na estrada correta. O Teu Filho já morreu a nossa morte. Ele também ressuscitou dentre os mortos e nós ressuscitamos com Ele. Nós agora desfrutamos de uma nova vida. Deus, abençoa-nos. Abençoa a todos os ouvintes desta noite, para que nenhum saia daqui com dúvida. Abençoa-nos, ó Deus, de tal forma que nós também possamos ajudar aqueles que estão no meio do caminho, estão em dificuldade, talvez estejam em dúvidas. Dá-nos, ó Deus, um coração amoroso, compassivo, sábio, cheio de conhecimento da Tua palavra, mas também cheio do amor do Senhor, para ajudarmos os nossos irmãos que estão em dúvidas, a estarem vivendo realmente aquela vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Queremos crescer como igreja, queremos ser parecidos com o Teu Filho. Nós já temos recebido muitas das Tuas bênçãos, ó Deus. A ver essas crianças aqui glorificando o Teu nome junto com outros adultos. Isso é glorioso, nós ficamos muito felizes com isso. Mas nós queremos mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos que o Senhor abra os Teus tesouros inesgotáveis. E o Senhor compartilhe conosco, ó Deus, todas as riquezas da Tua graça e do conhecimento do Senhor. Queremos desfrutar da bondade do Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos. Amém.